Olá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, revisando a legislação de trânsito, e a gente vai ver a diferença de retenção e remoção, que são duas medidas administrativas bem cobradas nas bancas de concurso para agentes da autoridade de trânsito. Então, olha só, as medidas administrativas elas estão previstas no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. E lá ela diz que são medidas aplicadas pela autoridade de trânsito ou seus agentes. E ela tem ali como principal objetivo restabelecer a segurança e a fluidez na via. Certo? São medidas complementares às autuações, claro, nem todas são complementares às autuações, a gente vai entender aqui. E essas são as medidas administrativas. Nós temos a retenção, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, recolhimento do CRV, recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo, aqui ainda consta CLA, certificado de licenciamento anual, mas é o CRLV, né? O transbordo de excesso de carga, que é quando o veículo tem excesso de peso e precisa fazer esse transbordo para seguir viagem. A realização de testes de dosagem de alcoolemia, são os testes para comprovação do álcool no organismo do condutor, o recolhimento de animais na via e, por último, os exames necessários para o processo de habilitação também é considerado ali uma medida administrativa. Nós temos 11 incisos, nós temos o inciso 7 aqui, que ele foi vetado, mas nós temos 11 incisos, certo? Então são 10 medidas administrativas, 9 com R e uma aqui com Tzinho. Mas aqui a gente vai ver as duas mais aplicadas, que são a retenção e a remoção do veículo. A retenção ela consiste na imobilização do veículo no local da abordagem até que se sane a irregularidade, certo? Então, uma das características da retenção é que vai ser no local da abordagem ou em local que garanta que seja garantida a segurança, né? Ou em local que seja garantida a segurança. Já a remoção consiste no deslocamento a depósito. Deslocamento de quê, pessoal? Do veículo. Muito se confunde remoção e usa essa expressão apreensão. Beleza, então como eu falei, a retenção, ela consiste na imobilização do veículo pelo tempo necessário no local da abordagem ou em local que seja garantida a segurança viária para sanar determinada irregularidade. Então, o objetivo é lá no local da abordagem sanar a irregularidade, certo? Então, vamos ficar atento aqui no local da abordagem ou em local que seja garantida a segurança viária. Quando a irregularidade for sanada, resolveu o problema, o veículo vai ser liberado. Resolveu, o veículo estava ali sem um retrovisor, colocou o retrovisor, foi autuado e depois liberado. Mas existe a possibilidade do condutor não conseguir sanar a falha lá no local da infração. Então, ele não conseguiu sanar. E aí? O que vai ocorrer? O veículo ele poderá ser retirado, mesmo que não sane. O veículo poderá ser retirado daquele local, desde que não sane, desde que seja considerado aqui três fatores. O primeiro, que o condutor que o retire seja habilitado. O segundo, que exista condições de segurança. E o terceiro, que o veículo esteja devidamente licenciado. Cumpriu esses três critérios, mesmo que o condutor não sane a irregularidade, esse veículo será liberado. E aí o agente vai apresentar, ou vai assinalar ao condutor um prazo que não pode ser superior a 30 dias para que ele possa apresentar o veículo regularizado. Mas o que garante que esse condutor vai apresentar esse veículo? O que garante é o recolhimento do CRLVE. Então, esse documento, o certificado de registro e licenciamento do veículo, ele vai ser recolhido
para que seja garantido que esse condutor que foi liberado aqui, né, então só se aplica o recolhimento aqui nesse caso, quando ele foi liberado sem sanar a irregularidade, para que ele sane e volte lá no local indicado pelo agente, para que veja que aquele problema já foi resolvido. Mas e aí, como é que vai recolher o CRLV se hoje ele é eletrônico, que o proprietário pode imprimir outro a qualquer momento? Esse recolhimento eletrônico ele vai se dar com lançamento pelo órgão responsável pela fiscalização, ou seja, aquele órgão que está aplicando, é o órgão municipal, ou é o DETRAN, ou é a Polícia Rodoviária Federal está realizando aquela fiscalização, foi ele que encontrou o problema lá no veículo, ele fez que liberou, ele que indicou o prazo, então ele vai lá aplicar essa medida administrativa no cadastro do veículo junto ao Renavan. Esse Renavan é o Registro Nacional de Veículo Automotor, é como se fosse o CPF do veículo. No prazo assinalado no recibo, ou seja, né, é dado um recibo para o proprietário, no prazo assinalado no recibo, que não pode ser superior a 30 dias, o infrator deverá providenciar a solução para a irregularidade. Então, eu não consegui sanar, foi me concedida uma liberação por conta de atender que o condutor era habilitado, o veículo oferecia segurança e estava licenciado, mas aí eu tenho que voltar lá no local indicado pelo agente para apresentar esse veículo que ele está totalmente regular dentro desse prazo, certo? E aí, no momento que ele apresentar a regularização, o CRLVE será restituído. Como é que o CRLVE vai ser restituído? Vai ser retirado aquele lançamento feito anteriormente, quando foi feito o recolhimento do CRLV eletrônico. Caso o veículo seja flagrado em circulação, aqui é a condição para quando ele não cumpre o prazo, ou seja, quando ele não voltou lá no local com o veículo regular. Caso ele seja flagrado em circulação fora do prazo, ou seja, ele estava ali dirigindo sem ter resolvido o problema e já está fora do prazo. Se tiver dentro do prazo, vamos dizer que o agente deu os 30 dias para ele apresentar o veículo regular. Se ele está transitando nos 29 dias, comete alguma infração por isso? Não. Mas se ele passar desses 30 dias, né, desses 30 dias, sem ter resolvido aquele problema, o veículo ele vai ser recolhido a depósito, vai ser lavrado uma autuação pela irregularidade e o veículo recolhido a depósito, ou seja, o veículo vai ser removido. Digamos, um veículo que estava com uma película ali na frente sem a chancela ou foi usado o medidor de transmitância luminosa e deu uma irregularidade. O proprietário ou o condutor ele não regularizou no local. Então foi visto que aquilo ali não trazia insegurança, que o condutor era habilitado, que o veículo estava licenciado. Foi liberado pelo agente. O agente deu 30 dias para ele. O prazo não pode ser superior a 30. Ele não regularizou. Na próxima abordagem, ele vai ser autuado novamente, isso se for fora dos 30 dias, né? Ele vai ser autuado novamente por esses problemas, só que agora ele não vai ser mais retido, ele vai ser recolhido a depósito, ou seja, ele vai ser removido. Beleza? Uma outra consequência, que no caso de não observância do prazo, mais uma, estabelecido para regularização, a autoridade deverá encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. Sendo que no caso de documento digital, que é o que a gente só temos isso hoje, deverá ser comunicado o órgão executivo de trânsito da unidade federativa de registro do veículo, ou seja, quem aplicou a autuação e que abordou ele novamente com aquele problema fora do prazo, ele não tinha regularizado,
vai informar o Detran onde esse veículo foi registrado, para que ele possa fazer o quê? Colocar uma restrição administrativa. E quais as consequências de uma restrição administrativa? O veículo não licencia, o cidadão não vai conseguir transferir, certo? O veículo não vai ser conseguido transferir. Então, aqui eu tenho duas situações. A primeira, se ele for flagrado circulando. A segunda, que já é, ele foi autuado, foi inserido, foi removido, e aí esse veículo ele vai ser colocado no seu documento, nos seus RENAVAN, a restrição administrativa. Beleza? Vamos para frente. A retenção também ela poderá ter uma exceção de aplicação. Isso são para os casos de veículo de transporte coletivo conduzindo passageiros ou do veículo de carga transportando produto perigoso ou perecível. Quando for um veículo de transporte coletivo de passageiros que estiver conduzindo passageiros, essa retenção poderá deixar de ser aplicada imediatamente. A condição para isso, a outra condição é que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação. Então, digamos que o agente abordou um ônibus transportando passageiro. Ele tem uma falha que causa a retenção. O agente percebe que ele está transportando passageiros. Ele verifica que aquela falha não oferece condições de segurança para ser, não oferece nenhuma insegurança para a circulação do veículo. Então, o agente vai fazer o quê? Não vai aplicar a retenção, certo? Mesma coisa com o veículo que está transportando produto perigoso ou perecível. Se não oferecer condições de segurança, se não oferecer condições de insegurança, ele poderá não aplicar a retenção. Ele pode deixar de aplicar a retenção de forma imediata. E a remoção? A remoção, ela consiste no deslocamento do veículo até local, né? Até o local ou até um depósito fixado pela autoridade de trânsito. É os famosos pátios. Aqui acontece a mesma coisa. Quando a irregularidade puder ser sanada, o veículo será liberado. Digamos, um veículo não licenciado, o cidadão vai lá, paga no local da abordagem. Pagou. O agente consultou no sistema, o veículo está regular, aplica a remoção? Não, não aplica a remoção, porque ele já sanou a irregularidade. Mas para isso é preciso verificar no sistema, certo? Quando não puder ser sanado, aí aqui é algo parecido com o da retenção. Na impossibilidade de sanar a irregularidade no local da infração, o veículo também poderá ser liberado. Ó, se sanou, é liberado. Se não sanou, vai se observar o quê? As condições de segurança, vai se observar que se é habilitado e vai se observar se o veículo está licenciado. Estando licenciado, o condutor é habilitado e oferece condições de segurança, o veículo será liberado, mesmo ele não sanando a irregularidade. Aí aqui tem uma diferença. Lembra que antes na retenção a gente falou que é dado um prazo, é recolhido CRLV, aplica-se tudo isso. Só que aqui, nesse caso, o prazo é diferente. Não pode ser superior a 15 dias para que ele apresente o veículo regular. Vamos fazer aqui um resumo, uma telinha aqui em branco. Então vamos lá. Esse nosso veículo que vai ser aplicado retenção ou remoção. Beleza? Então, vamos lá. Para os dois, retenção e remoção. Sanou,
o veículo é liberado. Pronto, sanou a irregularidade, o veículo é liberado. Não sanou no local. Para o veículo ser liberado, vai ser aplicado o quê? Ele pode ser liberado. Para ser liberado, vai verificar os três itens: segurança, se o condutor é habilitado e se o veículo está licenciado. Beleza. Agora vamos para cá. Remoção. E aqui, retenção. Nos dois casos, opa, é só pegar uma borrachinha, apagar aqui a nosso erro. Retenção. Nos dois casos, é recolhido o CRLV. Só que é dado um prazo para regularização. O prazo aqui é prazo não superior a 15 dias. E aqui é prazo não superior a 30 dias. Beleza? Então, esse aqui é a aplicação dessas duas medidas. Certo? São praticamente aqui tudo certinho. O veículo se sanou, né? Elas são muito semelhantes. Tá com um problema que causa ou retenção ou remoção. Sanou no local, o veículo é liberado, beleza? Sanou no local, o veículo é liberado. Não sanou, o veículo também poderá ser liberado. Mas para ele ser liberado, tem que se observar esses três critérios: segurança, verificar que o condutor é habilitado e verificar que o veículo está licenciado. Se for liberado, vai ser recolhido o CRLV ó, e dado prazo para que o condutor apresente este veículo regular. Nos casos de remoção, o prazo não pode ser superior a 15. Nos prazos de retenção, o prazo não pode ser superior a 30. Beleza? Então vamos para a próxima. A remoção do veículo deverá ser feita por meio destinado para este fim. Ó. Então, para remover o veículo, devemos utilizar o famoso guincho. Mas aqui temos uma exceção. Ou na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito, de acordo com a regulamentação do órgão responsável pela remoção. Certo, né? Veja que para remover dirigindo, né, é necessário seguir, verificar as condições de segurança e ainda é necessário regulamentação do órgão responsável pela remoção. Então a regra aqui, ó, é a remoção através do veículo destinado para este fim. Casos que geram remoção. Primeiro, quando a irregularidade não for sanada e não apresentar condutor devidamente habilitado, ou se o veículo reunir condições, né, o veículo não reunir condições de segurança para
condições de segurança para transitar, certo? Então, essa é uma condição para a remoção do veículo. Ah, tá com um problema lá e não, quem vai retirar o veículo não tem habilitação, remove. Ah, ele não sanou, mas o veículo não apresenta condições de segurança, então remove, beleza? Quando o veículo não estiver devidamente registrado e licenciado, esse é outro caso de remoção. Outro caso, quando necessário o atendimento da boa ordem administrativa. Esse item ele não consta lá no artigo 271, que é o artigo que trata da remoção do veículo, e é trazido pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O que é boa ordem administrativa? Ele diz que o atendimento à boa ordem administrativa se dará nas infrações em que, olha só, embora a irregularidade possa ter cessado em razão da abordagem, então, tá cometendo uma irregularidade, o cidadão está fazendo racha e o veículo dele é abordado. A abordagem cessou a irregularidade. Mas aí ele diz que mesmo que seja feito seja cessada essa irregularidade por conta da abordagem, é necessário garantir que a conduta não seja praticada novamente. Então, a abordagem administrativa ela está relacionada com a abordagem cessar a irregularidade. Não é o agir, nos casos em que o condutor tem a possibilidade dele mesmo sanar a irregularidade. Aqui é no caso que a abordagem feita pelo agente cesse a irregularidade. Então ele abordou, cessou, mas existe a possibilidade dele cometer novamente. Então, nesse caso, é aplicada a remoção para garantia da boa ordem, ou em atendimento à boa ordem administrativa. Lembrando que a boa ordem administrativa ela só está relacionada aos casos que prevê a remoção do veículo, certo? São exemplos de infrações que podem ser aplicadas à boa ordem administrativa. Artigo 173, racha, isso aqui é promover eventos na via, aqui é a famosa direção perigosa, transpor bloqueio viário policial, aqui é estar com o lacre violado, certo? Artigo 238, que é o exercer a atividade remunerada no veículo, sem estar licenciada para este fim, claro. No 239, que é o artigo 239, que é retirar o veículo devidamente retido, o artigo 253 de bloquear a via, o 253A, que é o famoso usar o veículo de forma deliberada para perturbar ou prejudicar a circulação dos veículos na via, né? Que é aquela multa altíssima, lá, vezes 20, beleza? Então são exemplos de situações em que a abordagem, todos esses exemplos, abordou, sanou a irregularidade, mas vai existir a possibilidade de esse condutor cometer novamente, certo? Outra situação de remoção é o veículo que esteja em estado de abandono ou um veículo acidentado, um veículo sinistrado. Aqui tem as condições. O que é veículo em estado de abandono? É aquele veículo que está ali, mesmo que em local que não exista infração de trânsito para ele está lá naquele local, mas a sua ação, um veículo que tenha seu estado de deterioração, ele esteja ou de conservação, cause insegurança ou riscos à saúde pública, ao meio ambiente e à segurança pública. Então é um veículo que está abandonado em condições bem precárias e que, por seu estado, ele causa algum risco a esses três itens que eu falei. Nesse caso, independe dele estar cometendo algum tipo de infração, só o fato de estar ali ele pode ser removido. E também os veículos acidentados, os veículos que foram oriundos de sinistros de trânsito. Nos casos de veículos acidentados, ela só será aplicada quando não tiver nenhum responsável pelo bem no local, beleza? A remoção do veículo para os casos de infrações relacionadas ao estacionamento. O manual diz que, em que se prevê a remoção do veículo, esta não será aplicada, ó, infração por estacionamento. Quando o condutor for regularmente habilitado e retirar o veículo que se encontrar, né? Então, digamos, um veículo está estacionado no local proibido.
Ele está estacionado no local proibido. Quando é que não vai se aplicar? Se o condutor dele, um condutor habilitado, retirar ele daqui. Mas aí tem que seguir alguns critérios também. Esse condutor habilitado vai retirar esse veículo precisa estar devidamente licenciado e em condições para a circulação, aquela velha situação da segurança. A retirada do veículo ocorrer antes do início da operação de remoção. Então, antes de se iniciar a remoção, foi retirada no veículo, né? Então, ainda não tinha começado a remover o veículo. Ou quando o agente avaliar que a operação de remoção trará mais prejuízo à segurança ou fluidez. Então, não aconteceu nada disso, mas o agente olhou esse veículo e disse, rapaz, se eu for remover esse veículo daqui, vai trazer mais insegurança. Então, ele pode não aplicar. E isso para os casos das infrações relacionadas ao estacionamento proibido, que são as infrações do artigo 181, exceto a infração de estacionar na contramão, que essa não tem a previsão de medida administrativa remoção, beleza? Considera-se iniciada a operação de remoção, então, por que que traz esse conceito? Porque ele diz que o veículo poderá ser retirado antes que ocorra o início da operação de remoção. Então, considera-se iniciada a operação de remoção quando o guincho se encontrar no local da infração. Olha só, o guincho já se encontra no local. Esse é o primeiro item. E o responsável pelo guincho, ó, o responsável pelo guincho, já tiver iniciado qualquer procedimento mecânico. Olha o procedimento mecânico. Baixou a prancha e aqui ainda traz alguns itens. Então, ali não será mais aplicada, não será mais liberado o veículo, porque já foi iniciado a operação de remoção. Então, essa condição aqui, ela deve ser cumprida para que esse veículo seja liberado. Ou seja, se o guincho não estiver aqui no local, ou se ele estiver e não tiver iniciado nenhum processo desse, então ele pode ser liberado. Isso para o caso de estacionamento no local proibido. Mas aqui, como já tinha iniciado, esse veículo não será mais liberado, beleza? Então, pessoal, é basicamente essa a diferença de remoção para a retenção. Temos que só observar aquelas diferenças de um para o outro, né, para a gente poder entender o, esses dois conceitos. Conceito simples, não tem muita dificuldade, então creio que aqui a aula ficou bem esclarecida. Beleza, pessoal? Até a próxima e fiquem todos com Deus.